Vamos abrir então Êxodo 20, capítulo 14. Êxodo 20, capítulo 14. São textos muito breves agora, são tão breves que o vamos ler mais do que uma vez. Êxodo 20, versículo 14. Êxodo 20, verso 14. Diz assim a palavra do Senhor: não adulterarás. Vamos repeti-la todos juntos? Não adulterarás. Os irmãos podem ficar sentados. Hoje é o último dia do mês, o último domingo do mês, e por isso temos o período de perguntas e respostas no final do nosso culto. Então todos aqueles que tiverem questões, quer em relação a hoje, quer em relação aos domingos anteriores, são bem-vindos a poderem ficar connosco. Alguns já têm partilhado comigo, sobretudo do domingo passado, há várias questões. Portanto, fiquem. Nunca temos a garantia de que Deus responda às questões, mas vivemos-las comunitariamente. É a garantia que temos. As dúvidas que temos, partilhamos-las. As certezas que temos, também partilhamos. Por isso, no final do culto, todos aqueles que quiserem ficar para colocar alguma questão são muito bem-vindos. Não esqueçam, queridos irmãos, um anúncio que não fiz, mas volto a fazê-lo. O nosso aniversário aproxima-se, dia 10 de junho, vai ser um dia de festa, às 19 horas, às 7 horas da tarde. Vamos batizar a Marta, estamos entusiasmados. Está ali, estava a ver se a Marta ainda estava connosco, mas ainda está. Então vamos agarrá-la e metê-la debaixo d'água, porque é isso que a palavra nos manda fazer. Não é? Aliás, esperemos até ao final do ano que isso possa acontecer com mais pessoas. Porque é uma coisa que nós gostamos de fazer, e vejam bem, não só é divertido fazê-la, mas o Senhor Jesus mandou fazê-la. Por isso, é mesmo aquela coisa que nós queremos fazer nesta igreja. Deixem-me só uma parte ainda antes de entrar. Como eu tinha partilhado com os irmãos, nesta segunda-feira esteve um grupo bom de pastores, de esposas de pastores também, de alguns missionários connosco aqui. E os irmãos sabem, eu tenho um grande prazer de mostrar esta igreja, sobretudo às pessoas que pela primeira vez vêm. E deixem-me dizer, eu acho que foi uma grande oportunidade. Alguns tinham estado cá há 30 anos, 40 anos, outros estavam pela primeira vez, e uma das coisas que eu partilhei foi a nossa convicção, a convicção que nós temos de que aquilo que acontece na nossa igreja, na segunda Igreja Batista de Lisboa, talvez seja uma coisa que vai ter de acontecer com mais igrejas. E, portanto, tentámos entusiasmar os irmãos quando falámos nesta história de 85 anos, que vamos ter 86. E queremos, no dia 10 de junho, celebrá-la da mesma maneira. Vamos fazer a nossa revisão breve, rápida e eficaz da nossa matéria dada. Eu sei que a fazemos todos os domingos, mas é mesmo para ficar connosco. Em primeiro lugar, nós decoramos os 10 mandamentos e vamos dizê-los, treinamos, não é? Primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Vamos dizê-los todos. Segundo mandamento: não farás para ti imagens de semelhança. Terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quarto mandamento: lembra o dia de sábado para o santificares. Quinto mandamento: honra a teu pai e a tua mãe. Sexto mandamento: não matarás. E o sétimo mandamento, que chegamos hoje: não adulterarás. Não temos tempo para fazer agora orais individuais, mas algum irmão quer dizer que já consegue dizer estes 7 de cor? Alguém consegue? Alguém já decorou estes 7? Consegue dizê-los do início ao fim? Não vou pedir que o faça, mas só quero saber se alguém já conseguiu. Sim? Quem é que pode levantar a mão e dizer: eu já consigo dizer estes 7? Estes 7. Todos os outros? Ok, foi uma admoestação silenciosa. Quando o pastor faz assim, todos os outros, não é? Uma admoestação. Vão para casa e decorem, para sermos capazes de o fazer. Segundo lugar, e este sim é obrigatório, tem de fazer, é o resumo que o Senhor Jesus faz. Quem é que consegue, quem é que sabe o resumo que o Senhor Jesus faz dos 10 mandamentos? Sim? É mais fácil, queridos irmãos, é em 2 partes, a outra é em 10, esta é em 2. Então, como é que o Senhor Jesus decora? Como é que o Senhor Jesus resume? Deixem-me dizer assim, em Mateus 22, 37 e 38, que nós somos chamados a amar Deus de todo o nosso coração, alma, mente e forças. E, por causa disso, somos chamados a amar o nosso próximo como a nós mesmos. É muito fácil decorar este. Não tem de decorar as palavrinhas todas, mas pelo menos as 2 ideias são fundamentais.
Jesus resume os 10 mandamentos dizendo que nós somos chamados a amar Deus com tudo o que há em nós e somos chamados a, por causa disso, amar as pessoas que estão à nossa volta. Em terceiro lugar, nós lembramos sempre que a lei é um sinal de liberdade, não é um sinal de limitação. É verdade que a lei impõe limites, mas no seu princípio a lei é um sinal de liberdade. Porquê? Porque Deus não abriu o mar vermelho aos cumpridores da lei, mas Deus deu a lei àqueles que atravessaram o mar vermelho. Por causa disso, nós lembramos sempre que a obediência não é uma atitude que nós tomamos para que alguém confie em nós, para que alguém nos ame, mas a obediência é uma atitude que nós tomamos porque alguém já nos amou. Neste caso é Deus. Logo, a obediência anda de mão dada com o amor. Nesse sentido, a obediência não é uma coisa que eu realizo. Eu não realizo a obediência. Nesse sentido, porque Deus já me libertou e depois é que pede que eu lhe obedeça, nesse sentido, a obediência não é uma realização, mas é uma resposta. Nós obedecemos porque respondemos àquilo que Deus já fez por nós. Este é o chão que nós pisamos nos 10 mandamentos. Nós cumprimos os mandamentos em amor porque Cristo nos libertou. Nós não cumprimos os mandamentos para que Cristo nos liberte ou para que Cristo nos ame. Ninguém se salva por cumprir os 10 mandamentos. Mas cumprimos os 10 mandamentos porque Cristo já nos salvou. Em quarto lugar, nós recordamos que quando chegamos ao quinto mandamento, nós entramos na segunda tábua dos mandamentos, porque Deus inscreveu em 2 tábuas os 10 mandamentos. Primeira tábua chamamos aos 4 primeiros mandamentos. Porquê? Porque os 4 primeiros mandamentos têm a ver com a nossa relação direta e vertical com Deus. Os 6 últimos têm a ver com aquilo que acontece por consequência dos 4 primeiros mandamentos. Porque nós nos relacionamos nos primeiros 4 mandamentos diretamente com Deus, verticalmente, temos outros 6 onde demonstramos o valor dos primeiros 4 através do nosso relacionamento com os outros. Por isso é que temos sempre dito, ninguém pode ser bom cristão na primeira tábua e ser mau na segunda. Até porque a segunda tábua, o mandamento número 5, 6, 7, 8, 9 e 10 servem de exame para se nós estamos a ser eficazes na primeira. Portanto, não é possível ser cristão e amar muito a Deus e não amar as pessoas à nossa volta. E por isso é que o evangelista, apóstolo, discípulo, João, explicava isso tão bem nas suas cartas, quando ele dizia, vocês não podem dizer que amam a Deus e não amam o vosso irmão que vocês veem. O que João estava a dizer era aquilo que os 10 mandamentos já ensinavam. O Velho e o Novo Testamento andam de mãos dadas. João estava a dizer, vocês não podem ser religiosos e ter sentimentos muito maravilhosos para com Deus, ter grandes momentos de louvor e amar, eu amo tanto a presença de Deus, e depois, permitam uma expressão, ser crápulas com as pessoas à vossa volta. Não podem. Porque quando nós amamos a Deus, nós somos levados a amar os outros à nossa volta. Se eu me porto mal em relação aos outros, eu não posso dizer que eu estou bem em relação a Deus. Era isto que os 10 mandamentos também estavam a ensinar ao povo de Deus. Êxodo 20:14. Êxodo 20:14, que nós acabámos de ler, não adulterarás, o 7º mandamento, coloca pela negativa aquilo que Gênesis 2:24 coloca pela positiva. O que é que diz Gênesis 2:24? Alguém arrisca? Gênesis 2:24. Alguém tem uma ideia? Gênesis 2, se calhar, por dedução, nós conseguimos ir lá. Gênesis 1, o que é que acontece? É fácil. Gênesis 1, o que é que acontece? Criação. No Gênesis 2, o que é que continua a acontecer? Continua-se a falar da criação, com mais detalhe. Logo em Gênesis 2:24, provavelmente o que é que se está a falar? Está-se a falar, não? Aqueles que têm aconselhamento familiar têm a obrigação de saber. Gênesis 2:24 é a altura em que... Força, João. No casamento. Exatamente. No casamento. Êxodo 20:14 coloca pela negativa aquilo que Gênesis 2:24 coloca pela positiva. Gênesis 24 é aquele verso que diz assim: deixará o homem o seu pai e a sua mãe e apegar-se-á à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Que é um versículo importante nós ouvirmos, é um verso importante ouvirmos no nosso casamento, para termos ideia do que é que está a acontecer no casamento. Agora reparem, vamos ao 7º mandamento: não adulterarás. Apesar do mandamento começar por um não,
Apesar do 7º mandamento começar por um não adulteres, não adulterarás, na verdade ele trata-se de um sim. Um sim a quê? Um sim à pureza. E eu hoje preciso falar há algum tempo com os irmãos acerca de pureza. O que é pureza? Não adulterar é amar a pureza. Quer essa pureza esteja no casamento, quer essa pureza esteja no celibato. Sabemos o que é o celibato? Os meninos sabem o que é o celibato? Meninas, sabem o que é o celibato? Joaquim, sabes o que é o celibato? Interessa-te o celibato? Provavelmente, nesta idade provavelmente até lhe interessa, mas o celibato... Estou a falar daquilo que eu tenho conversado com ele, fiquei com essa ideia. Mas o celibato é o quê? O celibato é quando uma pessoa não é quê? Ok, jovens até aos 18 anos podem ajudar, se souberem. Alguém até aos 18 anos pode ajudar. O que é o celibato? É quando uma pessoa não é o quê? Não é? Casada, isso mesmo. Foi o Joaquim que disse, curiosamente. O celibato é quando uma pessoa não é casada. Então reparem, o sim à pureza que o 7º mandamento traz é amar a pureza, quer ela esteja quando nós estamos casados, quer ela esteja quando nós somos celibatários, quando somos solteiros. O 7º mandamento quer que aquilo que é bom continue a ser bom. E usa um não para que assim seja. Quando nós vemos o 7º mandamento a dizer não adulterarás, antes de percebermos o não, temos de perceber o sim. O 7º mandamento quer que aquilo que é bom, aquilo que é puro, aquilo que é perfeito, continue a ser bom. Temos dificuldade, eu acho que nós, a maior parte das vezes, nós temos dificuldade em perceber o que é bom e querer que o que é bom continue a ser bom. Eu não quero ser, eu sei, agora tenho aqui uma parte que quero partilhar com os irmãos que pode ser, eu não quero ser muito complicado hoje, mas gostaria de, a par e passo, construir alguma coisa junto convosco. Creio que uma parte da dificuldade que nós temos em querer que aquilo que é bom continue a ser bom, eu vou tentar explicar, creio que uma parte da dificuldade que nós temos em querer que aquilo que é bom continue a ser bom é porque muitas vezes nós simplificamos demasiado as coisas que são boas à nossa capacidade de experimentarmos essas coisas. Vou voltar a repetir. Nós tendemos a simplificar as coisas que são boas à nossa capacidade de experimentá-las. Na maior parte das vezes, nós estamos prontos para defendermos que uma coisa é boa se nós já a experimentamos. Atenção, eu estou a fazer uma generalização. O que eu estou a dizer é que a maior parte das vezes nós estamos prontos para dizer que uma coisa é boa se nós já a fizemos. Isto não é necessariamente mau. Eu dizer que uma coisa é boa quando já a fiz e experimentei e senti que ela era boa, não é mau que eu a seguir vá dizer é boa porque eu já fiz. Ok? Os irmãos estão a seguir. Portanto, se eu fizer alguma coisa que é boa e a seguir for dizer esta coisa é mesmo boa, isso não é mau. Isso em si não é mau. Mas deixem-me trazer um mas. Mas, se nós só defendermos a qualidade de alguma coisa quando nós a experimentamos, nós vamos perder a capacidade de encontrar qualidade em coisas que ainda não experimentamos. Os irmãos ainda me estão a seguir? Os irmãos e amigos ainda me estão a seguir? Se nós só dissermos que uma coisa é boa quando já a fizemos, se nós só dissermos que uma coisa é boa quando já a fizemos, todas as coisas que forem boas que nós ainda não fizemos, nós vamos ter dificuldade em perceber que elas podem ser boas também. Nós começamos, quando isto acontece assim, nós começamos a ser uma cultura com muita dificuldade em perceber que uma coisa é boa quando nós não a fizemos. Os irmãos percebem? Os amigos percebem? Nós começamos a ser uma cultura com dificuldade em dizer que alguma coisa é boa se eu ainda não a fiz. E é nesse sentido que passamos a ser uma cultura em que fazer começa a chegar primeiro que ser. Eu sei que estou a generalizar bastante, mas quando nós somos uma cultura destas, o fazer começa a ser mais importante do que o ser. Porque nós vamos conseguir dizer, isto é bom porque eu já fiz. Se eu não fiz, não sei se é bom. E passamos a ser uma cultura onde fazer. Aliás,
Por isso é que, no geral, nós somos pessoas de experimentar, experimentar, experimentar. Já começaram a perceber como na nossa cultura a palavra experiência hoje vende muito? Tenho uma experiência assim. Tenho uma experiência assada. Por isso, até isso vê-se no turismo, não é? No turismo, no modo como nós damos dinheiro para vivermos coisas que sejam novas para nós. A ideia de experimentar, experimentar, experimentar. Já experimentaste? Como é que tu podes falar se não experimentaste? É como se de repente ninguém pudesse dizer nada acerca daquilo que não experimentou. É uma cultura em que o fazer chega primeiro que o ser. Eu estou a dar uma grande volta, não nos vamos perder, acerca de não adulterarás. Aplicando isto ao nosso assunto hoje. Os irmãos sigam, os amigos sigam. Nós conseguimos entender melhor o valor da atividade sexual do que conseguimos perceber o valor da não atividade sexual. Nós conseguimos muito mais facilmente perceber o valor da atividade sexual e temos muita dificuldade em perceber o valor da não atividade sexual. E se o conseguimos, é porque em boa parte nós nos tornamos pessoas que só sabem descobrir a qualidade de alguma coisa quando alguma coisa é feita. Somos pessoas com muita dificuldade em saber descobrir a qualidade de alguma coisa quando alguma coisa não é feita. Logo, é mais fácil para nós percebermos que atividade sexual é bom, não atividade sexual é esquisito, porque para nós soa-nos a um não fazer. E como o fazer tende a vir antes do ser, alguém que não faz é, num certo sentido, alguém que não é. E tornamos assim a medida da qualidade das coisas. Porque as fazemos. Uma coisa é boa porque eu a fiz. Nós passamos a ter uma relação com as coisas à nossa volta em que alguma coisa é boa porque eu fiz essa coisa. Não é necessariamente porque ela era boa, independentemente de eu a fazer. Temos dificuldade que sejam as coisas em si a darem valor à nossa vida, mas passamos a ser nós a dar o valor às coisas porque nós as fizemos. No fundo, vivemos numa cultura em que a qualidade só acontece quando nós a comprovamos. Se eu não comprovar, é como se não existisse. Daí, a acabarmos a gastar mais tempo em mostrar que fizemos as coisas do que propriamente a sermos transformados pelas coisas que fizemos. Voltar a repetir. Está um bocado filosófico hoje, queridos irmãos. Tenham paciência. Nós acabamos a gastar mais tempo a mostrar que fizemos coisas do que propriamente a sermos transformados pelas coisas que fizemos. Vou dar um exemplo óbvio para aqueles que, por exemplo, andam mais na internet. As redes sociais são um exemplo óbvio disto. O que é que eu quero dizer com isto? Uma parte do nosso tempo é passada a mostrar imagens das coisas que nós fazemos e que, de alguma maneira, nos deixam felizes. Então, eu vou caricaturar um bocadinho. Ninguém se sinta especialmente lesado. Estou a pensar em nós no geral e não estou a pensar em ninguém no particular. Para quem anda na internet, nas redes sociais, sejam elas quais forem, nós encharcamos as pessoas à nossa volta com retratos da nossa vida, como se estivéssemos a repetir sem parar. Vês, eu estou a viver, estou a fazer isto, fotografia. Vês, estou a viver, estou a fazer isto, olha, estou a viver. Olha esta aqui. Fotografamos tudo para que aquelas pessoas à nossa volta possam ter a certeza que nós estamos a viver. Eu não estou a dizer que quando nós colocamos alguma coisa na internet, nós conscientemente pensamos isso. Mas, no geral, nós somos uma cultura que está dependente das imagens que passamos daquilo que fazemos para provar, de alguma maneira, o valor da nossa vida. Somos pessoas... Aliás, deixem-me dar este exemplo. Em alguém que passa a vida a dizer, eu estou aqui, eu vou... E reparem, isto, eu acho que daqui a uns anos, quando nós olharmos para esta coisa das redes sociais, isto vai ser uma piada global. Uma piada global. E eu acho que daqui a uns anos, muitos de nós vão pensar, como é que foi possível eu viver daquela maneira? Com alguns dos excessos. Tentar dar esta ilustração. Se nós vivermos neste ritmo constante de mostrarmos os objetos da nossa felicidade,
Se de repente nos tirarem os meios de nós mostrarmos esses objetos, seja uma máquina fotográfica ou seja uma ligação à internet, sabem o que é que vai acontecer com a pessoa? Falo por experiência própria. Ela vai se sentir em ressaca porque de repente ela pensa assim, como é que as pessoas sabem que eu estou a viver? Deixem-me dar um exemplo, isso aconteceu comigo. E aqui há um ano eu decidi estar de outra maneira na internet. E é confissão de pecados. Mas lembro-me, a determinada altura, no aniversário da minha esposa, no aniversário da Ruth, eu já confessei isto à minha esposa, okay? Eu não vou dizer nada que eu não tenha confessado previamente. Mas eu lembro, a determinada altura, creio que foi o ano passado, o meu primeiro instinto foi o que é que eu vou colocar na internet que faça justiça à importância que a Ruth tem para mim. Agora, alguém pode dizer, isso não é uma coisa má. Não é. Mas a minha primeira preocupação foi o que é que eu vou mostrar acerca da felicidade que a Ruth me dá. Não foi ir dizer lá a Ruth. E hoje, em boa parte, isso acontece connosco. Quando tentei começar a estar menos na internet, isso hoje acontece-me, sabem? Que às vezes tenho a ideia que fiquei perdido da realidade. A pessoa, quando começa a cortar, diz assim, ninguém sabe como é que eu estou a viver. Como é que eu vivo agora que ninguém pode dizer que eu estou a ser feliz? Porquê? Porque o fazer está a ir primeiro do que o ser. Só, não está no sermão, mas deixem-me partilhar isto. Aconteceu comigo, são os meus pensamentos. Os irmãos sabem, eu comecei a andar de novo de transportes públicos. E uma das coisas que me apercebi é que quem anda de transportes públicos lida melhor com o facto de ser mais um. Sério. Isto não... Ninguém vai vender o seu carro, ok? Não é isto que eu estou a dizer. Nós temos o carro e usamos o carro e algumas vezes eu venho no Lisboa. Mas quando alguém anda em transportes públicos, lida melhor e apercebe-se que é mais um. Anda dali para a estação, espera pelo comboio, entra no comboio, sai do comboio. O carro dá-nos mais aquela sensação de que eu é que mando na minha vida. Quando nós andamos de transportes públicos, nós apercebemos, olha agora para o comboio, nós não sabemos... hoje há greve de metro, não é? Então, para mim, tem sido um exercício de humildade. Porquê? Porque são estas pequenas coisas que nos permitem entender que nós tendemos hoje a colocar o fazer e aquilo que nós mostramos aos outros em primeiro lugar do que aquilo que realmente nós somos. No fundo, nós somos uma cultura com muita dificuldade em viver, e agora em relação ainda ao exemplo das redes sociais, nós somos uma cultura com muita dificuldade em viver, permitam uma expressão, sem meter a nossa vida pela goela abaixo dos outros através das nossas imagens de felicidade. Só sabemos viver se a vida estiver assinada por nós. Eu estive lá e vocês podem saber que eu estive lá. O excesso de imagens da nossa vida talvez seja um sinal que nós não estamos a viver muito bem. E permitam-me, esta é uma crítica. Não estou a fazer exegese do texto, os irmãos podem não concordar comigo, mas eu acho que o facto de nós mostrarmos tantas imagens da nossa vida, talvez seja um sinal que nós estamos preocupados em mostrar mais do que em viver. E aqueles que são mais novos, não vos acontece, por exemplo, eu tento chegar a casa e não ligar a internet. Mas sabem, é um pensamento absurdo, mas uma das coisas que eu pensei, como é que era viver em 1994, onde as pessoas chegavam em casa e não ligavam a internet? O que é que as pessoas faziam? Porquê? Porque eu já me mecanizei para a ideia de constantemente estar a ir ver o dispositivo. Porque o dispositivo, num certo sentido, é aquilo que garante que eu estou a viver. Quando eu corto com o dispositivo, é como se eu não tivesse vida além dele. Por isso é que o Henrique Raposo, quando falava de cultura moderna, ele falava num filme interessante do David Cronenberg. Não é um filme cristão, não esperem grande cristianismo, mas que é o Existence, onde as pessoas se ligavam à rede através de uma ligação na espinha. É uma coisa a David Cronenberg, não precisam de ver o filme. Mas hoje nós estamos a viver um pouco assim. Quando nos desligamos, é como se de repente nós não soubéssemos viver. Eu sei que estou a simplificar muito. Agora, estou a fazer esta simplificação para nós entendermos alguma coisa que se aplica ao valor de não fazer. Sigam-me. Neste tipo de cultura, algo como, por exemplo, a virgindade, passa a ser visto principalmente como um não fazer. E não levem mal esta pergunta. Como é que eu celebro o facto de ser virgem numa selfie? Como é que eu tiro uma fotografia que celebra o facto de eu ser virgem? Não há, eu acho que é difícil. Eu não estou a pedir que o inventem, ok?
Mas é uma coisa que é difícil. Como é que eu fotografo isto? Como é que eu ganho likes a partir do facto de não fazer uma coisa? Geralmente a ideia de tirar uma fotografia é porque eu estou a fazer alguma coisa ou porque eu estou no meio de alguém e eu o quero. Atenção, meus irmãos, eu também tiro, volta e meia, também tiro selfies. Não interpretem, não vamos para os hábitos, vamos para os princípios. Mas como é que eu celebro nesta sociedade o facto de eu não fazer alguma coisa? O raciocínio é, basicamente, se eu não faço, não sou. Por isso é que os miúdos hoje dizem nas internets, soa bem dizer assim, nas redes sociais, eles dizem, se não há foto, não aconteceu. Já ouviram esta frase? Ou há foto, ou não aconteceu. E tem graça, eu já usei esta frase algumas vezes, mas diz-nos um pouco daquilo que é a nossa cultura. Ou existe registro, ou não aconteceu. Eu aqui perco-me sempre um bocado, sempre que chego a este lado. Mas deixem-me dizer, queridos irmãos, é tão engraçado. Até às vezes em igrejas acontece. Alguma coisa especial acontece e de repente, em vez das pessoas verem, aparece a muralha de dispositivos digitais. Simbolicamente, nós devíamos pensar sobre isso. Quando alguma coisa especial acontece hoje em dia eu não vejo com os meus olhos. Eu meto aqui uma coisa, já estou a filmar. Estou a filmar, está a acontecer. Não filmaste? Não aconteceu. É quase isto. Em espetáculos, em tudo, e já nas igrejas também. Vai tudo filmado. Voltamos à questão da virgindade. Se fazer for a suprema felicidade, não fazer é a suprema infelicidade. Agora deixem-me dizer, queridos irmãos, e vamos começar a chegar à parte da esperança. No cristianismo é diferente. No cristianismo aquilo que se faz é uma consequência daquilo que se é. No cristianismo, aquilo que se faz, ou aquilo que se deixa de fazer, é uma consequência daquilo que se é. É óbvio que nós também somos o que fazemos. Nós também somos o que fazemos. Mas a ordem das coisas natural é, porque eu sou, eu faço. Porque eu sou, eu não faço. Mas é porque eu sou. Lembram-se? Nome, Moisés, estás-me a chamar? Eu tenho de ir ao Egito. Como é que tu te chamas? Eles vão-te perguntar o meu nome. Eles vão-me perguntar o teu nome. E o Senhor diz, eu sou o que sou. Yahweh, eu sou o que sou. Com base no que somos, nós fazemos ou não fazemos, mas o ser vem primeiro. É óbvio que nós também somos o que fazemos, mas o ser vem primeiro. Logo, vamos voltar à questão da virgindade. O valor da virgindade não tem a ver com a atividade que se pratica ou que se deixa de praticar. O valor da virgindade tem a ver com a personalidade que se é e com as consequências que essa personalidade gera. O sétimo mandamento não manda. O sétimo mandamento manda-me não adulterar. Manda-nos não adulterar. E é certo que, num certo sentido, uma pessoa que segue o sétimo mandamento torna-se vamos dizer assim, não adulterador. Uma pessoa que segue o sétimo mandamento torna-se um não adulterador. Mas a qualidade que a pessoa tem de ser um não alguma coisa, um não adulterador, só começa essa qualidade de eu não ser alguma coisa por causa de um sim que veio antes. Eu não adultero porque antes disse um sim a Deus. Tenha sido esse sim um sim a Deus estando casado, ou tenha sido esse sim um sim a Deus estando solteiro. Logo, os cristãos não são pessoas primariamente acerca de nãos. São pessoas acerca de sims. Os nãos que Deus nos pede são nãos que só existem porque antes nós demos um sim a Deus. Se nós continuarmos no exemplo da virgindade, nós percebemos como a nossa cultura, no geral, tem problemas em perceber os sims atrás de um não. Por exemplo, a virgindade, a castidade, é vista como uma não ter atividade sexual. Segundo este raciocínio, a virgindade é, sobretudo, perder alguma coisa. Aliás, pensem nos filmes que existem. Há um filme, nunca o vi, mas conheço o título, que é Virgem aos 40 anos. Estas são as piadas que hoje o mundo acha o máximo. Reparem o que é que o mundo está a dizer. Quando tem um filme chamado Virgem aos 40 anos, é óbvio que a piada e o credo já está afirmado. Que é absurdo.
viver a partir de um não fazer. E, de repente, os cristãos quase que se sentem na obrigação de justificar. Porquê? Porque numa sociedade onde o fazer vem antes do ser, é um crime não fazer. Ora, sem dúvida que a atividade sexual é uma coisa boa na medida em que ela foi... Quem é que inventou, queridos irmãos? Quem é que inventou? Foi Deus, é uma coisa ótima, é uma coisa excelente. Mas a atividade sexual, as relações sexuais, sendo uma coisa excelente, não são forçosamente a melhor coisa de todas. E deixem-me dizer, a nossa sociedade parece dar a ideia que hoje tudo é acerca de atividade sexual. Queridos irmãos, é impressionante. Qualquer piada, para ter graça, tem de ser uma piada acerca da questão sexual. Qualquer anúncio, para ser apelativo, tem de ser acerca da questão sexual. O que a nossa sociedade está a dizer é que, de facto, nesse sentido, o sexo é Deus. Ora, o que os cristãos dizem é que o sexo não tem de ser nem um Deus, nem um demónio. Mas os cristãos dizem que a perfeição é uma coisa melhor ainda do que as relações sexuais. Porquê? Porque Deus é perfeito, porque Deus é santo, porque Deus é puro. E, nesse sentido, a pureza sexual é o resultado da sexualidade na sua perfeição. A pureza sexual, aquilo que o sétimo mandamento nos está a pedir, é o resultado da sexualidade na sua perfeição. Porque a pureza sexual é o que acontece pelo facto de o Deus que criou o sexo ser perfeito. A atividade sexual aos olhos de Deus é uma coisa boa quando segue o caráter de Deus. Logo, é possível nós vivermos a pureza sexual. Quando Deus nos chama a estar casados, nós podemos ser puros sexualmente estando casados e podemos ser puros sexualmente estando solteiros. Se estivermos casados, a pureza sexual significa que nós praticamos relações apenas com o nosso esposo e com a nossa esposa. É isto que o mandamento nos está a ensinar. Eu só pratico a atividade sexual com o meu esposo, com a minha esposa. Se eu for chamado por Deus para ser solteiro, eu não pratico com ninguém. O primeiro é puro e o segundo é puro. Porque o Deus que criou a atividade sexual é ainda maior e melhor do que a atividade sexual. Logo, é possível ser puro tendo atividade e é possível ser puro não tendo atividade. Os cristãos dizem que as relações sexuais são uma coisa excelente, mas que há ainda coisas mais excelentes. E a pureza sexual é ainda melhor do que apenas ter relações sexuais. É isso que os cristãos dizem. Ser virgem, por exemplo, neste caso, é dizer um sim à perfeição de Deus. E é em função deste sim que se dá um não à atividade sexual. Uma pessoa que é virgem não é um não a alguma coisa. É um sim a Deus que lhe permite dizer não. Na Bíblia, a cotação da pureza é elevadíssima. A pureza não é primariamente acerca do que ela faz ou deixa de fazer, mas a pureza é acerca do que ela vale. Por exemplo, quando falamos da abstinência, de não ter relações sexuais, a abstinência não é boa porque é neutra, porque a pessoa fica em zero. Se Deus me chama a uma vida de abstinência, eu não fico em zero porque não faço coisas. É precisamente o contrário. Quando nós falamos de abstinência, ela não é boa porque é neutra, mas ela é boa porque adiciona valor. Quando eu, não estando casado, me mantenho sem relações sexuais, eu não fico no zero, enquanto os outros que têm valores positivos. Vou explicar isto. Se Deus me chama para uma vida de pureza sexual, e eu não tenho relações sexuais por causa disso, eu não estou no zero porque não faço e os outros que fazem têm valores positivos. Perante a Bíblia é precisamente o oposto. Quando eu, não estando casado, não tenho relações sexuais, eu permaneço puro e essa pureza significa que eu me adequo à perfeição. Nesse sentido, não ter relações sexuais é insistir na importância da perfeição. É bom. Eu insisto naquilo que é bom.
ter relações sexuais fora do lugar onde elas são boas, não é somar, queridos irmãos. O mundo diz que é somar, não é? Porque está a fazer coisas. Olha, como eu faço, eu tenho valores positivos. À luz da Bíblia é o contrário. Se eu tenho relações sexuais fora do sítio onde elas são boas, eu passo a subtrair, eu não estou a somar. Isto ocorre-me agora, não é a melhor ideia. Num certo sentido, os cristãos é que podiam fazer um filme acerca de, em vez de ser virgem aos 40 anos, era... Esta é uma ideia má, não esqueçam. Não estava escrito, isto é o problema de não seguir o sermão. Pronto, os irmãos começaram a ter ideias, depois... Agora há um concurso onde as pessoas vendem ideias, né? Vão lá e vendam isso, que há de ser há de vos dar muito dinheiro a ideia a partir daqui. O que os cristãos têm para dizer é que, no fundo, quem não se adequa à pureza que Deus é, esse sim é que está a perder a vida. Vejam bem, as pessoas acham que estão a ganhar a vida porque prescindem da pureza que Deus é. Então, se for preciso, envaidecem-se. Olha, eu já conheci X mulheres, eu já conheci X homens. Isso é um galardão, os cristãos dizem, isso é um galardão, o facto de tu não te aperceberes daquilo que é bom e te chafurdares na ausência daquilo que é bom. Isso é um galardão, isso é um prémio. Os cristãos propõem outra cultura em que a atividade sexual não é nem o máximo que a vida tem para dar, nem um monstro. A cultura dos cristãos é defender a atividade sexual como uma consequência da perfeição de Deus ser puro, de Deus ser perfeito. E, consequentemente, a cultura dos cristãos também é defender a virgindade como uma consequência da perfeição, como uma consequência da pureza. Alguém me disse que o David Luiz, não é? Que é um cristão evangélico, disse que queria casar virgem, toda a gente anda a gozar. Não é? Como é que é possível? Um homem daqueles que deve ser só estalar o dedo. O mundo não percebe o princípio da perfeição. Daquilo que é bom, que nós queremos continuar a que aquilo que é bom seja bom. A perspectiva dos cristãos é que é verdadeiramente equilibrada, porque não faz da atividade sexual nem um Deus nem um demónio. Para os cristãos, a atividade sexual conforma-se com aquilo que é ainda melhor do que a atividade sexual, que é Deus. Logo, há espaço para a atividade, para aqueles que Deus chamou para o casamento, e há espaço para não atividade para aqueles que Deus chamou para o celibato. Permitam-me dizer, isto é que é equilibrado. Não é nós fazermos do sexo nem um monstro, nem um máximo. E é a partir daqui que nós podemos entender que não adulterar, o 7º mandamento, pode se tornar mais óbvio para quem quer que aquilo que é bom continue a ser bom. Se eu estou convencido que Deus é bom, que Deus é puro, que Deus é santo, eu sou a favor que essa qualidade continue. Logo, eu percebo o princípio de não adulterar, porque não tem a ver com uma coisa que eu vou perder. Tem a ver com uma coisa que eu me mantenho a ganhar, porque Deus é bom. Não adulterar é viver de acordo com a pureza. E por isso o nosso catecismo, na pergunta número 1, o catecismo que nós usamos da New City Catechism, ele pergunta o que é que o 7º mandamento requer. E sabem, é interessante. A resposta do catecismo é precisamente esta. É que nós vivamos pura e fielmente. O que é que o 7º catecismo requer? O 7º mandamento requer? Que nós vivamos pura e fielmente. O não adulterar não é a palavra final. A palavra final, nesse sentido, é a pureza. É que nós vivamos pura e fielmente. Nós vivamos a dizer que o que é bom é mesmo bom. A mesma lógica é aquela lógica que o Senhor Jesus aplica quando fala neste mandamento. Vamos rapidamente para lá. Mateus 5, 27 a 28. Lembram-se, a semana passada, nós fomos também para Mateus 5, porque como nós sabemos, estamos a estudar isto na escola dominical, Mateus 5, 6 e 7 são o quê? Na vida de Jesus. São o Sermão da Montanha ou Sermão do Monte. Ora, é um dos textos que Jesus explica melhor a consistência que existe entre Velho e Novo Testamento. Jesus não vem mandar a lei, permitam-me dizer assim, para o caixote, mas Jesus vem cumprir a lei. Na semana passada, lembram-se, nós fomos às palavras de Jesus, quando Jesus dizia, ouviram o que foi dito em relação a não matarás, porém eu vos digo. E ele também diz a mesma coisa agora, em relação ao não adulterarás. Reparem aí. Ouviste o que foi dito, Mateus 5, 27 e 28, não adulterarás.
Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Jesus quer explicar aos fariseus que eles são legalistas porque pegam numa parte da lei e fazem da parte o todo. E Jesus está a dizer, não, vocês estão a fazer isso mal. Vocês estão a fazer isso mal. Isto não é tomar uma parte, uma regra e regrinha, e reduzir a lei à regra e à regrinha. Isto é muito mais vasto. Vocês não estão a perceber, isto é muito mais vasto. E por isso é que Jesus está a dizer, olha, a prova que isto é muito mais vasto é que se vocês adulterarem só dentro da cabeça, no vosso coração, vocês já quebraram o mandamento. Isto é muito mais vasto do que não fazer uma coisa na vida real. O que Jesus estava a dizer, permitam-me dizer assim, é que as nossas cabeças têm lençóis que cheguem para nós conseguirmos fazer na cabeça o que não fazemos na vida real. Porquê? Porque se cada mandamento tem um movimento de resumo, como nós vimos, o pior que pode acontecer com a luxúria, com a tentação sexual, é de facto ela ser materializada. E deixem-me dizer, Jesus não estava a dizer que adulterar na cabeça é a mesma coisa que adulterar na carne. Porque às vezes as pessoas vêm com essa pergunta, mas é a mesma coisa. Jesus não disse que é a mesma coisa. Queridos irmãos, adulterar na carne é bem pior do que adulterar na cabeça. Jesus não diz, é a mesma coisa. O que Jesus diz é que tu não precisas de fazer adultério para o adultério estar dentro de ti. Isto é que Jesus está a dizer. E nesse sentido é óbvio que ele coloca a fasquia alta. Tu não precisas de fazer adultério para seres adultério, para teres adultério dentro de ti. É isto que Jesus está a dizer. Tal como o não matarás, Jesus está a reconfigurar as fronteiras das proibições dos mandamentos. Ele não está a revolucioná-las, ele não está a alterá-las, mas ele está a perceber que o pecado é muito maior do que nós julgamos. Quando nós não somos legalistas e quando nós não resumimos o processo do pecado apenas a um pequeno produto dele, reparem, quando nós não resumimos o processo do pecado apenas a um pequeno produto dele, nós apercebemos de como o pecado é muito mais poderoso do que nós julgamos. Ainda agora o irmão João Paulo estava a orar e disse isto mesmo na oração. Quando nós não somos legalistas, nós apercebemos que o não adulterar não é muito mais do que o ato físico em que eu adultero com alguém. Quando nós não somos legalistas, nós apercebemos que o pecado é muito mais poderoso do que quebrar uma regra. Queridos irmãos, permitam-me esta parte. É por isso, e algumas vezes tenho conversado isto com alguns de vós, o pecado nunca começa no ato em si. O pecado na nossa vida, e um pecado como este, como o do adultério, nunca começa no momento em que eu me juntei a alguém que não era minha mulher. O pecado teve de começar muito antes para que fosse possível eu fazer o trajeto de ser fiel até ser infiel. É por isso que os cristãos se admoestam uns aos outros em relação à sua pureza. Porque eles sabem que o pecado não acontece na hora. O processo do pecado começa muito antes. Porquê? Porque o pecado é muito mais vasto do que apenas aquele pequeno produto dele. Reparem, ao tornar maior o alcance do pecado, Jesus está a dizer uma boa notícia. Jesus também está a tornar maior o poder de Deus que nos livra do pecado. Podemos mesmo acrescentar e dizer que é por isso que Jesus veio. Jesus não veio para nos dar uma técnica para dominarmos humanamente o nosso pecado. E a maior parte das vezes, permitam-me dizer isto, a maior parte das vezes as igrejas comportam-se como qual é a técnica. Jesus não veio para dar uma técnica para eu, enquanto homem, dominar-me humanamente. Jesus veio-se dar a si próprio para ele ser o domínio do meu pecado. É diferente. Jesus veio-se dar a si próprio para ele ser aquilo que permite que nós não caiamos. Por isso é que ele diz, não julguem que eu vim quebrar a lei, eu vim cumpri-la, eu vim ser a solução que vocês não têm conseguido seguir a lei nas vossas próprias forças. A partir do momento em que nós compreendemos isto, há duas coisas que podem acontecer. Por um lado, nós podemos ficar, de facto, estarrecidos com estas palavras de Jesus. Irmãos, eu quero ser cuidadoso. Hoje já disse a palavra atividade sexual tantas vezes. Provavelmente este vai ser o sermão mais ouvido de todos na internet. Se a gente colocar lá a palavrinha.
Mas, queridos irmãos, mas eu quero ser... E quero dizer isto com pudor, mas com realidade. E permitam-me falar especialmente para os homens, porque eu nunca fui mulher e não está nos meus planos. Deixem-me dizer isto. Para os homens, é tão fácil nós adulterarmos com a nossa mente, que quando Jesus diz isto, nós ficamos... Eu estou a falar de mim, não sei dos irmãos, cada um fala por si diante de Deus. Quando Jesus diz estas palavras, a gente diz, ei, pá, não tenho hipótese. Não tenho hipótese. A nossa tendência pode ser depois até a autocomiseração. Eu não tenho hipótese. Eu até quero ir concentrado na minha vida, mas cruzam-se coisas à minha frente. É tão fácil para um homem cair neste pecado, tão fácil, que num primeiro momento as palavras de Jesus podem ser uma grande condenação. Mas repare, querido irmão e querido homem, o que Jesus está a dizer não é primariamente... Quero ser cuidadoso, mas deixem-me usar a expressão. O que Jesus está a dizer é, vocês homens são os nojentos, pá. Vocês são os nojentos. A gente nem quer saber o que é que vocês pensam. Não é isto que Jesus está a dizer. O que Jesus está a dizer é que, de facto, a capacidade que nós temos, ela é terrível para o pecado, mas que ele é maior do que o pecado que nós tão facilmente praticamos. O que Jesus está a dizer não é para os homens se sentirem incapazes. Eu nunca vou conseguir isto. Não, mas é para nós sentirmos que Jesus é a solução para aquilo que nós não somos capazes de fazer. Logo, nós sabemos que é possível viver sem adulterar, porque Jesus é o nosso poder para isso. E, querido irmão, deixe-me dizer-lhe isto, preto no branco, sobretudo aos homens. Acredite que pode, com a graça de Jesus, viver, não é sem ser tentado, mas com a graça de Jesus, com o poder de Jesus, pode não cair neste pecado. Eu não estou a dizer que pode ser perfeito em relação a Ele, mas eu estou a dizer que o poder que o Senhor Jesus lhe dá é suficiente para não cair neste pecado da maneira como tem estado a cair. Acredite. O nosso desafio hoje é abraçarmos a pureza como uma consequência da nossa confiança em Cristo. Reparem, abraçarmos a pureza como uma consequência de confiarmos em Cristo. Não é abraçarmos a pureza com a capacidade que nós temos, porque a capacidade tem-nos levado a não conseguir. Nós somos chamados a abraçar o princípio da pureza com a capacidade que Cristo nos dá. E há muito boas perguntas, queridos irmãos, que nós não vamos fazer agora. Que eu terei alguma expectativa de, em conversas pessoais, na reunião de quinta-feira, voltar. Mas deixem-me só fazer algumas, porque isto é muito fácil pregar em abstrato. Não é? Pregar em abstrato é fácil. Agora, há tantas boas perguntas que nós devemos fazer a nós próprios. Entrego-me a pensamentos impuros? Entrego-me a pensamentos impuros? Tenho hábitos de pensamentos impuros? Que tipo de coisas é que eu vejo conscientemente para que estes pensamentos possam ter pernas para andar? O que é que contribui para me sentir tentado com pensamentos impuros? Dou contas a alguém acerca dos riscos que corro com os meus pensamentos? Deixa-me só dar um exemplo. Uma coisa que me marcou. Há uns tempos fiz uma viagem. E o sítio por onde eu fui acompanhado. Mas quando voltei, vim mais cedo do que a pessoa que estava lá, que fez a viagem comigo. E sabem, queridos irmãos, uma coisa que marquei é que uns tempos depois estava a falar com esta pessoa e ela que ficou mais um dia, ela disse-me, era um crente novo. Aquilo tocou-me tão forte, eu disse, olha, foi difícil eu ficar mais tempo no sítio por onde eu fui contigo. Porque pelo facto de estar fora de casa, senti-me tentado. E ele disse-me aquilo assim, que eu até fiquei, onde é que eu não sei lidar. Mas ele era um novo cristão na fé e ele disse-me, tal e qual, pelo facto de eu estar longe de casa e ter lá ficado sozinho, sem um crente, eu senti mesmo a tentação das coisas que eu podia fazer e que nunca viriam bater à minha porta, porque estava longe de casa. Aquilo marcou-me. Eu pensei, este é um homem que está a ouvir as palavras de Jesus quando diz não adulterarás. Não é fácil. O que ele estava a celebrar não era a capacidade de pecado para ele, porque o que ele diz é que passei o tempo a orar. E o Senhor permitiu-me que eu não caísse em pecado. É este tipo de pureza que o sétimo mandamento nos está a chamar. Não é só que nós sejamos puros. E nesta manhã eu convido a orar isto, que amemos a pureza. Muitas vezes nós não estamos a ser puros porque ainda não nos decidimos a amar a pureza. É isso que nós queremos pedir que o Senhor nos ajude nesta manhã. Vamos terminar em oração. Eu vou pedir àqueles irmãos que depois quiserem ficar para o tempo de perguntas e respostas, poderem ficar cá
já à frente, todos os outros que se possam cumprimentar lá atrás. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor ainda. Ó Senhor, nós agradecemos porque temos coisas difíceis para falar, mas falamos em família e não estamos sozinhos. Temos ombros aos nossos lados que nos podem servir de amparo quando os assuntos são difíceis na nossa vida. Nós queremos te agradecer pela bênção de sermos igreja. Nós não estamos aqui porque merecemos, Senhor. Nós estamos aqui porque, pela tua graça, tu foste ao ponto de nos dares companhia para trajetos que nós fazemos com dificuldade. É tão bom quando fazer um caminho que nos assusta, de repente é interrompido pela presença de um amigo, e a igreja é muito mais do que isto. Por isso nós agradecemos pela bênção dos nossos irmãos à nossa volta. Porque quando falamos destas coisas difíceis, quando entramos neste caminho difícil, nós não estamos sozinhos, temos irmãos. Agradecemos porque acima dos irmãos temos o teu Santo Espírito que tu enviaste para nós. E nesta manhã a nossa oração é precisamente esta, Senhor. Que tu estejas a ser a força que nós não temos. E que tu estejas a ser aquilo que amamos, para que, com base nesse amor, nós decidirmos fazer ou não fazer coisas. Mas que seja com base na tua qualidade. Tu que és Deus Pai, tu que és Deus Santo, tu que és Deus Perfeito, tu que és Deus Belo, tu que fazes as coisas boas e que queres que as coisas boas continuem a ser boas. Tu não nos queres castigar quando nos chamas a uma vida de castidade. Tu queres abençoar-nos, dando-nos a tua própria qualidade nas coisas que fizeste boas. Ajuda-nos a viver isto enquanto igreja, nós pedimos em nome do Senhor Jesus.